Em novembro de 2024, o professor Todd Humphries, um especialista em GPS da Universidade do Texas em Austin, recebeu uma dica misteriosa. Olhe para 2 dias específicos, em horários exatos num conjunto de dados coletado anos antes por uma rede de estações de monitoramento de GPS. Essas estações registram continuamente sinais de sistemas de navegação por satélite, medindo a intensidade deles em relação ao ruído de fundo. Não parecia promissor. Os dados eram de 2021 e estavam disponíveis publicamente online. Então, certamente, se houvesse algo em comum ali, alguém já teria encontrado. Mas o professor Humphries e seu aluno Zach Clements analisaram os dados nos 2 momentos sugeridos e fizeram uma descoberta surpreendente. Em um momento preciso, receptores em toda a rede relataram a mesma coisa, uma queda repentina na relação sinal-ruído. De fato, os sinais de navegação foram sobrecarregados. A relação sinal-ruído medida caiu aproximadamente por um fator de 10. Mas quando começaram a analisar os dados anteriores, encontraram 75 dias, desde 2019, em que essas fortes perturbações haviam ocorrido. E repetidamente o padrão era o mesmo. Todos esses receptores registraram a mesma queda ao mesmo tempo. Esse efeito estava sendo sentido por toda a Europa, do norte até Svalbard, ao sul até a Espanha, até o Canadá, a oeste e tão a leste quanto o leste da Polônia. E, na verdade, havia um padrão distinto por toda a Europa, de modo que parecia que o epicentro estava na Polônia ou em Kaliningrado, naquela região. Eles se perguntaram o que poderia causar isso. Inicialmente, pensaram que poderia ser interferência, algo no solo transmitindo um sinal mais forte e abafando os satélites, tornando Kaliningrado um candidato interessante. É um enclave russo fortemente militarizado no Mar Báltico, espremido entre a Polônia e a Lituânia. E nos últimos anos, tornou-se um ponto crítico para esse tipo de guerra eletrônica. Então talvez fosse isso, um efeito colateral do conflito na região. Eles perceberam que essa explicação não funcionava. Mesmo a torre mais alta de Kaliningrado só afeta a aviação até, digamos, a Dinamarca. Então tínhamos um mistério em nossas mãos. Nós tínhamos experiência com interferências que você poderia chamar de locais. Algo numa torre, algo num avião. Isso poderia cobrir centenas de quilômetros. Mas isso era diferente, era em escala continental. Os pesquisadores mapearam as estações afetadas e fizeram uma pergunta simples. Que fonte teria afetado todas ao mesmo tempo? Uma fonte terrestre não funcionaria, pois a curvatura da Terra bloquearia o sinal a essas distâncias. A única maneira de afetar uma área tão ampla simultaneamente é de bem alto acima da Terra. E mesmo usando as suposições mais conservadoras, de que a fonte só precisa apenas ultrapassar o horizonte da perspectiva de cada estação, a geometria mostra que ela teria que estar a pelo menos 1.200 quilômetros de altitude. Isso é bem mais alto do que a Estação Espacial Internacional. Então, o que estava causando isso? Bem, existe uma fonte conhecida de interferência de rádio vinda do espaço, que é o Sol. Em novembro de 2025, uma forte tempestade solar interrompeu o posicionamento por GPS no mundo todo por horas. Esses eventos de interferência poderiam ser causados pelo Sol? Havia dúvidas. A interferência solar geralmente dura de dezenas a centenas de segundos, mas esses eventos foram rajadas abruptas de apenas 3 a 5 segundos. Outra pista importante eram as frequências interrompidas. A interferência solar geralmente cobre uma ampla faixa de frequências de rádio, mas essa interferência estava restrita a apenas 5 MHz de largura, centrada em 1577,5 MHz. Está exatamente na faixa do espectro usada pelo GPS. E o golpe final é que explosões de raios solares afetam todo o lado iluminado do Sol na Terra. Mas o que os pesquisadores viam aqui era bem mais concentrado, sempre focado na Europa. Então, Todd e Zach perceberam que a única coisa que poderia estar causando isso era um satélite, o que deixou apenas uma pergunta. É intencional? Ou é acidental? Meu aluno e eu olhamos e dissemos, sem precedentes. Nunca vimos isso antes. O mundo nunca viu isso antes. Este satélite parecia estar mirando no GPS.
Ou melhor, o que a maioria de nós chama de GPS. Isso é apenas uma abreviação. O GPS é o sistema americano, mas existem outros, incluindo um russo, um europeu e um chinês. E o seu celular, na verdade, está usando uma mistura desses satélites para tentar dizer onde você está. Esses sistemas são chamados Sistemas Globais de Navegação por Satélite. E quando os militares dos Estados Unidos desenvolveram o sistema pela primeira vez, na década de 70, eles queriam provar quão bem ele realmente funcionava. Então, o escritório do programa GPS estabeleceu uma meta ambiciosa: usar o GPS para lançar 5 bombas seguidas no mesmo buraco, a partir de um avião em movimento. Eles colocaram uma cadeira ao lado do local onde as bombas iriam cair. Como é que é? Se alguém duvida que lançamos as bombas no mesmo lugar, fique à vontade para ir lá e conferir. Então, como o GPS funciona? Bem, pense no que seu celular realmente está tentando fazer para te dizer onde você está. Ele está ouvindo sinais de satélites, e esses sinais podem informar 2 coisas. Primeiro, a posição do satélite e segundo, o horário exato do envio do sinal. O receptor compara o momento de chegada do sinal, usa a diferença de tempo, multiplica pela velocidade da luz e obtém a distância. Então, se o sinal levou 0,07 segundo, isso deve significar que você está a cerca de 21 mil quilômetros de distância do satélite. Com apenas um satélite, você estará em algum ponto de uma grande esfera ao redor dele. Agora você pode adicionar um segundo, e isso vai restringir sua posição ao círculo onde as 2 esferas se cruzam. Se adicionar um terceiro, restringe para 2 pontos possíveis, sendo só um realmente na superfície da Terra. Então você pode pensar que 3 satélites são tudo o que você precisa. Temos 3 equações, uma para cada satélite e 3 incógnitas, que são minha posição, x, y e z. À esquerda, tenho a distância geométrica entre mim e os 3 satélites. À direita, o tempo de sinal medido vezes a velocidade da luz. Agora, os satélites têm relógios atômicos, então seus relógios só se desviam 3 segundos a cada 1 milhão de anos. Mas meu celular não contém um relógio atômico, então o relógio dele pode desviar tanto assim em apenas alguns dias. E um erro de tempo de apenas 100 nanosegundos pode causar um erro na sua posição a cada 30 metros. Na verdade, cada distância está um pouco errada, então a posição calculada também fica imprecisa. Agora, além de resolver a posição, preciso determinar o erro do relógio. Vamos chamar isso de B. Agora tenho 3 equações e 4 incógnitas impossível de resolver. Posso corrigir isso adicionando uma 4ª equação ou um 4º satélite. 4 equações e 4 incógnitas tornam o sistema solucionável. Ok, mas supusemos algo importante, que, ao calcular minha posição, sei onde o satélite está. E claro, ele pode me dizer onde está, mas sua posição ao redor da Terra e sua velocidade estão mudando constantemente. Então, como o satélite realmente sabe onde está em primeiro lugar? Os satélites do GPS recebem informações de localização das estações terrestres que monitoram e informam sua posição. As estações também precisam saber sua localização para instruir os satélites. A Terra muda constantemente com o movimento dos continentes. Como descobrimos onde estão as estações terrestres, usamos quasares para localizá-las. Por estarem a bilhões de anos-luz, os quasares parecem fixos no céu noturno, permitindo que sejam usados como pontos de referência, assim como exploradores usavam as estrelas. Uma minoria dos quasares são fontes de rádio muito brilhantes. Quando essas ondas de rádio chegam à Terra, telescópios pelo mundo as detectam em momentos diferentes. Essas pequenas diferenças no tempo de chegada permitem determinar com precisão a posição relativa dos telescópios. Ao realizar várias medições ao longo do tempo, é possível criar um mapa preciso do movimento da Terra e dos continentes. As estações terrestres de GPS estão conectadas a esse mesmo mapa. As estações terrestres informam sua localização aos satélites, permitindo que você descubra onde está. Você acabou de explodir minha mente. Então, estamos sempre navegando pelas estrelas, só que via GPS. E na realidade, seu celular não está conectado a apenas 4 satélites. Normalmente, são muito mais do que isso. O meu agora está usando... são mais de 20 satélites. Isso porque o sistema faz mais do que resolver 4 equações. Suponha que você esteja nessa ruazinha em Paris, abra o mapa e tente descobrir onde está. Há muitos fatores que podem atrapalhar isso, incluindo os mais simples, como considerar a relatividade especial e geral. Sem corrigir isso,
sua posição desviaria cerca de 11 km por dia, podendo estar em qualquer ponto dessa área. Satélites são monitorados e atualizados, enviando correções de tempo aplicadas em tempo real pelo seu celular. Agora, além disso, na fração de segundo que o sinal leva para chegar até você, a Terra, na verdade, já girou um pouco. Quando seu celular descobre sua localização, ele também considera onde Paris estava quando o sinal foi enviado, não onde está agora. Se não corrigir, isso gera até 20 metros de erro, podendo te colocar fora do quarteirão. E claro, o sinal precisa passar pela atmosfera da Terra. Agora, a ionosfera vai adicionar entre 5 e 15 metros de erro à sua posição, e os níveis mais baixos da atmosfera, com clima, pressão e umidade, vão adicionar mais 1 ou 2 metros. Se não considerar isso, continuará do lado errado da rua. É aí que satélites extras ajudam, pois oferecem mais medições para o celular corrigir erros e dar uma localização mais precisa. No fim, pode ser necessário de 3 a 5 metros, o que é impressionante considerando o necessário para resolver isso. E com a tecnologia GNSS mais avançada, você pode melhorar isso ainda mais, chegando a poucos centímetros. Mas daqui em diante, é preciso considerar como a gravidade curva o espaço-tempo e atrasa o sinal. Mas tudo isso só funciona se você realmente conseguir captar esses sinais. Quando o sinal chega do espaço, ele percorreu 20 mil quilômetros até aqui e foi transmitido com apenas cerca de 50 watts de potência. Então é como uma lâmpada antiga, a 2 vezes o diâmetro da Terra de distância. E como essa potência se propaga por uma distância tão longa, o sinal de GPS recebido no seu celular é de apenas 1/10 de um quadrilionésimo de watt, ou 10 elevado a menos 16 watts. É incrivelmente fraco. Isso significa que basta pouco para abafá-lo. Transmitindo ruído suficiente na mesma frequência, o sinal é sobrecarregado e se torna indistinguível do ruído de fundo. Isso é chamado de bloqueio de sinal. E muitos desses sistemas de navegação usam a mesma faixa do espectro de rádio, aproximadamente entre 1,1 e 1,6 GHz. Frequências mais baixas viajam bem pela atmosfera, mas exigem antenas muito maiores. Frequências mais altas permitem antenas menores. Mas os sinais são mais facilmente absorvidos e dispersos, especialmente em mau tempo. Essa faixa é uma faixa ideal da qual os sistemas de navegação dependem, então qualquer interferência pode afetar vários sistemas simultaneamente. É por isso que essa parte do espectro é rigidamente protegida. Nada mais deveria estar transmitindo aqui, e interferir deliberadamente nesses sinais é ilegal na maioria dos países. Mas havia algo poderoso o bastante para comprometer a navegação por satélite em todo o continente. Voltamos à questão do professor Todd Humphreys. Foi acidental ou alguém encheu essa faixa de ruído de propósito? Sabe, como um romance de mistério aqui, onde você tenta descobrir se foi o mordomo na cozinha com a barra de ferro, certo? E temos que juntar todas as pistas. Se fosse algo aleatório, causado por falha em um satélite, talvez um amplificador superaqueça e funcione mal. Então, você esperaria que isso ocorresse com igual probabilidade numa segunda ou sexta-feira, certo? Ao revisar os dados, notaram algo estranho. Os eventos de interferência ocorriam principalmente às terças, quartas e quintas, no horário comercial europeu. Então me diga, qual amplificador tende a falhar durante o horário comercial na Europa às quartas-feiras? Agora sabemos que isso provavelmente não é aleatório e é provável que haja ação humana, mas não significa que seja intencional ou malicioso. Então começou a busca para encontrar a fonte real. Mas isso acabou sendo mais difícil do que você imagina, porque ainda havia muitas incógnitas. Para isso, precisamos criar um problema de estimativa elaborado. Mas há muitas incógnitas. Um bloqueador transmite um sinal mais forte na mesma frequência, como gritar enquanto alguém sussurra. Se fosse um bloqueador em terra, daria para rastrear observando a intensidade do sinal, que aumenta conforme você se aproxima. Mas, quando você está lidando com algo no espaço, essa intuição não funciona. Para trabalhar de trás para frente a partir da intensidade do sinal, você precisaria saber quanta potência o satélite está transmitindo e o formato exato e a direção do seu feixe. Até como a antena de cada receptor responde a sinais que chegam de ângulos diferentes.
e a 1.200 quilômetros da Terra, posições de satélite bem diferentes podem gerar padrões quase idênticos no solo. Em vez de buscar o transmissor diretamente, os pesquisadores usaram um filtro mais simples. Se um satélite interferisse em todas essas estações simultaneamente, teria que estar acima do horizonte de todas elas ao mesmo tempo. Atualmente, existem mais de 15.000 satélites ativos em órbita, mas essa única restrição permite eliminar mais de 98% deles. Isso ainda deixa cerca de 200 possibilidades. O que resta são satélites em órbitas muito altas, muitos deles na faixa geoestacionária ou perto dela, onde eles se movem na mesma velocidade que a Terra gira, então eles permanecem fixos sobre um ponto. A cerca de 36 mil quilômetros de altitude, um único satélite pode ver uma enorme porção da Terra de uma só vez. No entanto, se o mesmo satélite causou vários eventos em dias diferentes, então ele precisa satisfazer essa condição todas as vezes, o que reduz para apenas 14 possíveis suspeitos. Quais satélites e países estavam entre esses 14? Bem, havia vários candidatos interessantes. Um deles era um satélite, operado pela Argélia, e ele até tinha, em documentação pública, um transmissor na mesma faixa de frequência em que estávamos vendo a interferência. Então, eles analisaram mais de perto e no papel fazia sentido. Ele era visível para todas as estações de referência e podia transmitir exatamente na faixa que eles estavam observando. Isso parecia que poderia ser a resposta, mas eles tinham uma dúvida persistente sobre algumas das estações mais distantes em Svalbard e na Groenlândia Ocidental. Esse satélite estava pouco acima do horizonte, o que significava que, se fosse a fonte, o sinal teria que roçar a Terra e mal alcançar a antena desses receptores. Agora, isso não é impossível, sinais em ângulo baixo podem ser captados. Porém, quanto mais os pesquisadores analisavam, menos certos estavam de que o satélite era a fonte. Assim, examinaram dados de receptores GNSS que rastreavam o satélite durante os eventos de interferência. Parecia exatamente como todos os outros sinais comuns de GPS que estavam sendo afetados por essa interferência. Então, a razão entre a potência do sinal e o ruído de fundo também caiu, e caiu na mesma proporção que os outros sinais de GPS estavam caindo ao mesmo tempo. Esse não era o invasor, era apenas outro sinal legítimo na banda L que havia sofrido interferência. O satélite argelino não era a fonte, era outra vítima. E os outros 13? Qualquer um poderia ser visível para todas as estações ao mesmo tempo, então, geometricamente, todos poderiam ser o culpado. Mas foi aí que a pista começou a esfriar. Quero dizer, nenhum deles tinha documentação pública clara mostrando que podiam transmitir e interferir nas frequências certas, e alguns deles mal tinham qualquer informação pública. Não conseguimos restringir mais, porque havia todas essas coisas que não sabíamos sobre os sinais que estavam transmitindo, quão intensos eram, qual era o padrão deles. Então, lá estávamos nós, empacados por cerca de 4 meses. E havia um problema mais fundamental. Tudo o que tinham feito até agora partia da ideia de que todos esses eventos de interferência vinham de um só satélite. Isso se baseava numa suposição realmente controversa, no sentido de que meu aluno e eu simplesmente não conseguíamos aceitar totalmente essa suposição. Se abandonássemos nossa suposição, isso tiraria o foco dos satélites geoestacionários e poderíamos ampliar o foco para muitos outros satélites. Mas agora, em vez dos 13 restantes na nossa lista, ela aumentaria para, talvez 100 ou mais satélites. E de repente, em vez de se aproximarem de uma resposta, parecia que eles estavam de volta à estaca zero, então eles precisavam de uma abordagem completamente diferente. Todos os dados deles vinham de receptores GNSS com processamento interno. Eles travam no sinal dos satélites, acompanham a intensidade do sinal e mostram de forma simples o quão forte é em relação ao ruído de fundo. E eles fazem isso só uma vez por segundo. Mas esses surtos duram de 3 a 5 segundos, então cada evento é registrado em poucas amostras. Você percebe que o sinal caiu, mas não sabe exatamente quando. Sem resolução temporal suficiente para comparar receptores, identificar o primeiro atingido ou o movimento da interferência na rede. Eles precisavam do sinal de rádio bruto
Então projetaram receptores especializados para capturar dados com resolução temporal bem maior. O plano era instalá-los por toda a Europa, mas a construção, instalação e a espera de que novos eventos acontecessem levaria meses, talvez anos. Em setembro de 2025, eles divulgaram a investigação na conferência do Instituto de Navegação em Baltimore e a resposta foi imediata. A sala cheia refletia a curiosidade geral: o que era o satélite e quem era o responsável. Sinceramente, foi uma das reuniões mais divertidas que já participei. Parecia uma grande sessão de brainstorming para tentarmos resolver juntos um problema que meu aluno e eu não conseguimos sozinhos. A questão do satélite misterioso se espalhou pela comunidade científica. O Centro Aeroespacial Alemão criou um plano ousado: usar uma grande antena de rastreamento para captar em tempo real a interferência de satélites selecionados. Mas lembre-se, estamos tentando encontrar uma agulha no palheiro que só aparece por um curto intervalo e só acontece uma, talvez 2 vezes por mês. Eles rastrearam satélite após satélite e nada, nenhum sinal, nenhuma anomalia, nenhum avanço. Mais uma vez a pista esfriou. Semanas se passaram, depois meses, até que um e-mail chegou. Eu li o e-mail e precisei reler, pois parecia algo tirado dos meus sonhos. Não podia ser verdade. Ele tinha lindos dados brutos de 2 estações diferentes. Finalmente, eles tinham o que estava faltando: o próprio sinal de rádio bruto. Amostras da voltagem bruta da antena, capturando as ondas de rádio digitalizadas reais milhões de vezes por segundo de 2 estações, uma em Amsterdã, na Holanda, e outra em Trondheim, no norte da Noruega. Eles capturaram esses eventos de interferência em 11 de fevereiro de 2026. Agora, em vez de perguntar quão forte é o sinal, poderiam perguntar quando chegou. Com esses dados brutos, eles isolaram uma janela de 2,3 segundos, onde ambas as estações registraram o mesmo evento. Como amostravam a dezenas de megahertz, conseguiram alinhar os dados e identificar quando o sinal de interferência chegou às 2 estações. Assim, conseguiam medir a diferença de tempo em que o sinal chegava a cada estação. Imagine que o sinal chega a Trondheim cerca de 139 microsegundos antes de chegar a Amsterdã. Bem, isso indica que a fonte deve estar um pouco mais próxima de Trondheim do que de Amsterdã. E essa restrição te dá uma forma, uma curva, no espaço de todas as possíveis localizações da fonte, onde exatamente essa diferença de tempo seria observada. Em 3 dimensões, isso vira uma superfície distorcida, um hiperboloide. O emissor do sinal precisava estar em algum ponto dessa superfície. Como os dados brutos tinham resolução muito alta, a margem de erro ou espessura da forma que se estendia por dezenas de milhares de quilômetros no espaço era de apenas cerca de 5 metros. E como estávamos tão interessados em evitar erros, decidimos que não iríamos conversar um com o outro por uma semana. Cada um faria sua parte separadamente por uma semana. E então, voltaríamos, compararíamos as anotações e, com sorte, não teríamos cometido os mesmos erros. Apresentei minhas descobertas ao Zach, ele mostrou as dele e eram diferentes. E tenho que admitir que, por ser o professor, eu insistia bastante que a minha descoberta estava correta. Mas aí ele apontou algumas outras coisas, outras verificações que ele tinha feito. E então percebi que havia um erro no meu código. E assim que corrigi esse erro, acabei obtendo exatamente a mesma diferença de tempo de chegada que ele. Agora, eles podiam testar todos os satélites possíveis, não só os 14 das previsões anteriores. Para cada satélite, analisaram sua órbita e calcularam qual diferença de tempo esperar entre Amsterdã e Trondheim, se o sinal viesse dali. Eles comparavam a previsão aos dados reais e, se não batessem, descartavam o satélite. E como eles tinham uma gravação contínua de 2,5 segundos, eles puderam ir além. À medida que o satélite se movia, aquele hiperboloide se deslocava levemente pelo espaço. A fonte real precisava ficar alinhada com ele o tempo todo, tornando o teste extremamente rigoroso. E apenas um satélite chegava perto dessa medição de diferença de tempo de chegada. E, na verdade, não estava apenas próximo, estava exatamente em cima. O único possível culpado era um satélite russo.
Cosmos 2546. Ele ficou exatamente sobre o hiperboloide, alinhado com os dados deles a menos de 200 metros dentro da margem de erro dos dados orbitais públicos do satélite. Agora, é importante dizer que esse trabalho ainda é novo e sem revisão por pares, mas equipes independentes na Europa já verificaram partes dessas descobertas. Havia apenas um pequeno problema. Cosmos 2546 foi lançado em 22 de maio de 2020. Então, isso não explicaria os eventos que remontavam a 2019. Mas então descobriram que o Cosmos 2546 integra uma constelação de 6 satélites. Essa constelação integra o sistema russo de alerta antecipado de mísseis. É parte da chamada cúpula dourada deles. Se você já ouviu falar da cúpula dourada dos Estados Unidos, isso aqui faz parte do aparato de sensores do sistema russo de detecção de mísseis. Eles estão em órbita Molniya, uma trajetória elíptica que os eleva sobre o hemisfério norte, permitindo que desacelerem e fiquem mais tempo ali. Países de alta latitude, como a Rússia, conseguem benefícios similares à órbita geoestacionária usando vários satélites. Mas isso também mostra que essa constelação cobre grandes áreas do globo, podendo bloquear o GNSS em regiões bem mais amplas do que antes, inclusive sobre os Estados Unidos. O padrão já mostrava que não era aleatório. A frequência indicou que não era natural. Agora sabemos que vem de um sistema militar em órbita. Mas a intenção? Isso é mais difícil de provar. O que já está sendo transmitido é extremamente poderoso. É tipo centenas de vezes mais poderoso do que os próprios sinais de GPS. Mas está ligeiramente deslocado da frequência do GPS, o que parece estranho. Se você realmente quisesse bloquear o GPS, colocaria o sinal de interferência diretamente nele. Bem, Todd, na verdade, tem uma teoria sobre isso. Se você vai testar essa capacidade, então você testa na vizinhança do sinal que pretende bloquear, mas não exatamente em cima desse sinal. E você testa só por um breve momento, apenas para ter certeza de que tudo ainda está funcionando. E então, num futuro em que haja um conflito aberto, eles ajustam o transmissor para a faixa do GPS, mas agora é muito mais prejudicial, pois está exatamente nessa faixa. Então, uma possibilidade é essa. O que temos visto são testes, um sistema sendo exercitado sem revelar totalmente do que é capaz. Apesar de ser só teoria, há outro indício de que esse pode ser o caso. Os dados brutos também revelaram um segundo surto de interferência direcionado a uma frequência mais baixa, 1558,5 MHz, que se sobrepõe aos sinais do sistema de navegação chinês Beidou. Vou dizer da forma mais conservadora. Não posso mais afirmar com confiança que isso é acidental. Estou inclinado a acreditar que isso é um teste periódico de uma capacidade que seria muito prejudicial se fosse usada com intenção hostil. Ao conversar com uma equipe que, de forma independente, rastreou os sinais até satélites do sistema russo de alerta de mísseis, eles sugeriram outra explicação. Então isso seria um comportamento muito estranho, ficar testando algo continuamente. Então, nossa teoria alternativa é que essas podem ser, na verdade, mensagens de comunicação muito curtas, muito breves e muito específicas vindas desses satélites. Se isso fosse verdade, transmitir nessas frequências daria proteção, pois o inimigo evitaria interferir para não afetar seus próprios sistemas de navegação. Não estou dizendo que isso não seja interferência deliberada. Isso ainda é uma possibilidade muito forte. Acho que a questão é que há algumas coisas estranhas sobre isso e, sabe, claramente existe aqui uma explicação alternativa. Mas, sejam esses sinais mensagens secretas ou testes de um sistema de interferência baseado no espaço, os eventos em si foram incrivelmente breves. E isso pode explicar outra coisa. Por que isso passou despercebido por anos? Mas se esse sistema fosse totalmente ativado algum dia, o impacto poderia ser enorme. Atualmente, mapas de interferência massiva de GPS geralmente mostram relatos de aeronaves comerciais afetadas por bloqueadores terrestres. Aviões comerciais costumam voar entre 30 e 42 mil pés de altitude, o que é alto o bastante para permanecer em linha direta divisada com sinais de interferência a grandes distâncias. No solo, prédios e relevo protegem boa parte da infraestrutura dessa interferência. Mas tudo está em linha de visão a partir do espaço, sim.
É uma infraestrutura invisível que sustenta praticamente toda a tecnologia e é essencial para o modo como vivemos todos os dias. Os Estados Unidos criaram o GPS e o ofereceram ao mundo. Engenheiros inteligentes usaram essa coisa gratuita, eficaz e precisa, incorporando-a em vários sistemas. É um daqueles problemas complexos. Você realmente não sabe quais são todas as dependências e onde estão todas as interconexões, porque isso simplesmente se espalhou pelo mundo todo. Sistemas globais de navegação por satélite apoiam a aviação, transporte marítimo, sincronizam sistemas financeiros e mantêm as torres de celular sincronizadas. É crucial para redes de logística, aplicativos de transporte por aplicativo, sistemas de entrega e até aplicativos de namoro. A interrupção desses sistemas em áreas cobertas pelos satélites pode afetar centenas de milhões de pessoas. Isso enviaria ondas de choque de medo pelo mundo, não apenas pela Europa, porque uma arma totalmente nova, vinda do espaço, teria sido revelada. E as pessoas saberiam que, quando quisessem, a Rússia poderia implantar isso sobre seu país ou sobre seu continente. Eu realmente acho que isso é uma escalada enorme no conflito de guerra eletrônica que está acontecendo agora. Isso parece assustador, mas já deveríamos estar preocupados com esse sistema frágil. A ameaça sempre existiu. Eventos solares intensos podem ionizar a atmosfera, bloquear sinais espaciais ou destruir satélites. Poderíamos ter uma versão do efeito Kessler na órbita média da Terra e satélites serem destruídos por detritos. Então todos já deveriam estar preocupados e devem continuar preocupados. E este é apenas mais um exemplo do porquê. Mas a boa notícia é que já sabemos exatamente como resolver o problema. Isso envolve construir um sistema futuro que não dependa totalmente de sinais fracos de satélite. Sugerimos que uma arquitetura nacional resiliente de PNT seria composta por sinais do espaço, transmissão terrestre e fibra óptica. Porque esses são três fenômenos completamente diferentes, e um vetor que impactaria um deles não afetaria os outros dois. Alguns países, como Coreia do Sul, China e Reino Unido, já constroem redes de backup independentes de sinais do espaço. Usam cabos de fibra óptica para distribuir com segurança a referência de tempo a partir de relógios atômicos na Terra. Para navegação, recorrem a sistemas como o Eloran, torres de rádio potentes muito mais difíceis de serem neutralizadas. Outras soluções estão sendo desenvolvidas usando sistemas magnéticos e quânticos que utilizam variações sutis no campo magnético da Terra para determinar a posição. Assim, você não precisa de nenhum sinal externo. Apesar disso, a maioria dos países, inclusive os Estados Unidos, ainda depende muito do GPS e de outros sistemas de navegação por satélite. Neste vídeo, falamos sobre bloqueio de sinal, mas há outro tipo de interferência em sistemas GNSS, que substitui o sinal real por um falso, fornecendo uma localização que parece real. Se você confiar, pode ser levado a outro lugar. Isso é conhecido como falsificação de GPS. Isso está afetando mais de 1.500 voos por dia, e no mar estamos vendo a mesma coisa. Navios estão pulando distâncias improváveis, desaparecendo brevemente ou reaparecendo em locais impossíveis, até mesmo em terra firme. É uma distorção sistemática e geograficamente agrupada da realidade, tanto no ar quanto no mar. Se quiser saber mais, avise nos comentários. Este vídeo foi baseado em pesquisas do professor Todd Humphreys e Zach Clements na Universidade do Texas em Austin. O link para o trabalho deles está na descrição. Quero agradecer a eles por toda a ajuda e por compartilharem suas descobertas conosco. E claro, quero agradecer a você por assistir.